E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um pós-jogo. Dessa vez um pós-jogo que a gente não queria fazer, né? Porque o CSA perde mais uma, aí agora tem uma sequência que era positiva, agora passou a ser negativa, porque o CSA na Série C já vem da segunda derrota consecutiva, a primeira dentro de casa, e aqui a gente tem que dizer que o CSA simplesmente pagou pelos seus erros. Todos eles e talvez até de erros nem só dessa partida, porque essa partida já tinha um clima de decisão por ser uma partida de Série C contra um adversário direto, só que o CSA perder para o Guarani, não ter pontuado naquele jogo, trouxe para cá, dentro de casa contra o líder da competição e melhor ataque também, uma obrigação do CSA vencer. Vencer para conseguir se manter, porque a gente vai colocar aqui também a tabela já já, mas o CSA muito provavelmente sai do G8. Agora, o que resta é torcer. Torcer para que os resultados ajudem. Alguns, se a gente for olhar direitinho, até ajudaram. O empate do Náutico com o Floresta eu considero como um resultado aceitável. Bom, o CSA perde uma posição para o Náutico, mas estão empatados ali em número de pontos, né? E não viu nenhum dos adversários passar com uma margem ainda maior, né? Então agora é torcer. Torcer para que os resultados ajudem. Mas vamos falar do jogo em si, porque o CSA sim pagou pelos próprios erros. O CSA fez um dos piores inícios de jogo em tempos, tá? E vou além. Eu venho acompanhando essa Série C, não só os jogos do CSA, tá? Eu acompanho todos os jogos. E fazia tempo que eu não via um primeiro tempo, um início de primeiro tempo tão ruim de um time, qualquer que seja. Seja de Série C, de Série B, que eu venho acompanhando, mas o CSA, ele paga por um início muito ruim, por um início desastroso. Mas vamos trazer primeiro da escalação, porque a gente pode colocar também um erro, talvez, de escalação já de largada. Eu acredito que o CSA não esperava um Caxias que fosse tão propositivo, que fosse marcar tão lá em cima, porque realmente, se a gente for pegar a última partida do Caxias, jogando dentro de casa, a postura não foi essa. Aqui no Rei Pelé, o Caxias veio diferente, veio para tentar encurralar o CSA, para pressionar o CSA, e a estratégia do técnico Júnior Rocha deu certo. O CSA veio com essa escalação daqui. O Igor, ele trouxe surpresa. A gente tinha falado que poderia acontecer, né, de vir um Igor Bahia no lugar do Thiago Marques, né? Ele não tinha o Brian que poderia ser titular, e por essa escalação que o Igor Bahia, que o Igor Magalhães colocou, eu acredito que a ideia dele era realmente ter os dois meias, era ter Naninho e Brian. Como ele não tinha o Brian, na minha visão, né, e aí eu tenho que escutar o Igor falando, né, isso, ele trouxe o Gabriel Vieira, que era o outro meia que o CSA tinha, e trouxe o Felipe Albuquerque na lateral direita. O que é que eu acho que talvez tenha sido o erro do CSA? O CSA não esperava, pelo menos não me passou a impressão, de não esperar um Caxias marcando lá em cima, pressionando lá em cima logo no início. Parecia que o Caxias é quem estava jogando dentro de casa. O CSA sentiu essa pressão, nitidamente. Ele coloca o Gabriel Vieira, mas o jogo provou que o titular era o Baianinho. Pela importância e pelo momento que vive o Baianinho e até pelo funcionamento do time, né? O Igor faz a substituição ainda no primeiro tempo, coloca o Baianinho no lugar do Gabriel Vieira, o time melhora e o Baianinho mostra o porquê que é titular, porque o time cresceu com a entrada dele, né? Mas aqui os erros foram individuais. O primeiro com o Betão. Muita gente vai falar que o primeiro erro foi do Camacho, mas não, o Betão erra no início do lance e quase que sai o gol do Caxias, né? O Betão deixa aquela bola quicar e o centroavante acaba fazendo a finalização, se eu não me engano, eu acho que a bola até deu uma triscadinha na trave. No lance seguinte, o time vai cobrar o tiro de meta, coisa que o CSA faz sempre, vai sair com o Camacho, e aí sim o Camacho comete o erro, né? Um jogador experiente, não sei o que aconteceu, ali foi realmente inexplicável, até coloquei nos grupos de WhatsApp, cara, tem alguma coisa errada. Porque não é possível que o CSA cometa um erro infantil desse, e aí você poderia esperar de qualquer jogador. Do Camacho, não. Né? E ele comete aquele erro, e aí o Caxias foi cirúrgico no que ele se propôs a fazer, pressionar lá em cima, pressionou e faz 1-0. Num lance de bola parada, muito próximo, o CSA toma um gol, né, de escanteio. Então ali o CSA estava entregue.
e o Igor precisava chacoalhar esse time. Aparentemente, o Camacho entendeu que tinha feito, né, besteira, e aí recobrou a consciência e passou a ter o papel de liderança que ele tinha, porque ele começa a aparecer muito mais no ataque, ele começa a aparecer muito mais no jogo, ele começa a aparecer muito mais no momento defensivo também, né, de tentar controlar, trazer de volta o CSA para a partida. E o CSA conseguiu, quando o CSA colocou essa bola no chão, ela jogada ali pelo corredor direito, né, o Camacho, ele limpa e só escolhe o canto, né, finaliza, e aí com toda a experiência e categoria que a gente espera de um jogador como o Camacho, o CSA faz o 2-1. Mas nos inúmeros erros do CSA, hoje o sistema defensivo foi horrível. As duas laterais do CSA tinham muitas deficiências defensivas. No lado direito era um Felipe Albuquerque que parecia que estava com uma tonelada nas costas, extremamente cansado. Você olhava o semblante dele, era de um jogador que estava morto, ainda jogando no primeiro tempo. E aí você vai para a lateral esquerda, o Enzo dando inúmeros espaços. Então o Caxias teve espaço para poder jogar. E no lance do terceiro gol do Caxias, mostra o que foi o CSA no jogo. Uma desorganização terrível. Bola na área, o Islam cabeceia todo desequilibrado, cai no chão e o Felipe estava fora de posição. E aí o Caxias faz realmente um golaço, né? Mas ele limpa toda a defesa do CSA e faz um golaço 3-1. E o CSA que precisava voltar ao jogo, tinha conseguido com o Camacho, estava aparecendo mais para a partida, mas o terceiro gol do Caxias foi um balde de água fria em que o CSA teria que agora andar tudo de novo. Quando o CSA de novo coloca essa bola no chão, a bola aparece para o Naninho serve muito bem ali o Thiago Marques, que faz o segundo gol do CSA, acabou o primeiro tempo ali, e aí é o divisor de águas, é nesse momento em que o time mostra se ele vai conseguir ter a reação ou não. E o CSA fez um dos melhores segundos tempos que ele fez na competição. Foi um time propositivo, foi realmente ataque contra a defesa. O CSA empilhou chances de fazer o gol e conseguir a vitória. Mas aí, de novo, o CSA foi punido com seus próprios erros. Esse é o tema do vídeo, esse foi o tema do jogo. O CSA foi punido com os próprios erros. O CSA teve inúmeras chances de empatar o jogo, de virar, de ampliar o placar. Teve. O Caxias praticamente não jogou na segunda etapa. E aí, o CSA pecou pela incompetência em marcar o seu gol. Thiago Marques teve a chance do jogo e acabou finalizando totalmente errado. Ali, uma cavadinha resolvia. Ali, um toque mais fraco resolvia. Ele abaixou a cabeça e estourou. Estourou tanto que tirou, né, do gol. Seria o gol de empate do CSA. E aí o Caxias fica mais confortável para fazer o seu jogo e saber sofrer. Lembra quando a gente falou que o Guarani soube sofrer também? A Série C é isso. E dessa vez eu acho que o CSA até arrumou mais soluções do que foi contra o Guarani, do que foi em outros momentos da competição. Mas, de novo, pecou pelo erro. Vamos ver se a gente coloca aqui a tabela do campeonato, porque agora ficou assim, o Caxias disparou, né, 24 pontos, 8 vitórias, praticamente classificado aqui o Caxias, né, só uma catástrofe para não classificar. O Caxias tem aqui 8 rodadas para fazer 3 pontos, 6 pontos que seja, praticamente classificado, né? Ponte Preta 20 pontos, o Ipiranga ainda vai jogar, tem 19, né? A Ponte Preta tem 20, praticamente classificada também, o Ipiranga 19, o Londrina é o quarto com 19, ainda vai jogar também, o Náutico já jogou 16, o CSA já jogou, permanece nos 16, o Ituano já jogou, já venceu o seu jogo, encostou no CSA, empatou em número de pontos, tem 16, o Floresta que também já jogou tem 16, mas aí para jogar ainda tem São Bernardo, tem Brusque, tem Guarani, né, Maringá eu acho que não passa o CSA, né, mas seria outro time que chegaria a 16 pontos. Então, assim, a rodada que até então tava ok, né? O CSA vencendo, não dependeria mais de ninguém, né? E aí a torcida seria apenas para a distância para fora da classificação aumentar. Agora é um CSA que vai ter que ligar o secador para tentar permanecer no G8 e aí contra o Retrô fora de casa ter que vencer o seu jogo. Lembrando que no meio da semana o CSA tem um jogo contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste em que também não pode abrir mão.
Então, agora vai ter que ser obrigado a dividir a atenção. Ainda tem aí o Londrina jogando com o Guarani, olhando por baixo, tá? O Londrina vai ter que vencer esse jogo. Agora é torcer para os que estão lá em cima dispararem mesmo. E aí depois ver o que é que acontece. O CSA precisa se manter no G8. O Londrina venceu o Guarani. O Ipiranga venceu o Maringá. O Brusque não venceu o seu jogo, né? E mesmo assim, um empate deixa o Brusque também com 16 pontos, mas aí é o Brusque não venceu o seu jogo contra o Figueirense. É difícil, tá? Isso acontecer. Mas a Ponte Preta venceu o Tombense e aí o Botafogo da Paraíba vencer o São Bernardo. Ou pelo menos não deixar o São Bernardo vencer, né? Um empate ajudaria aqui nesse caso. Então aqui agora, gente, é torcer, né? Vamos ver aqui alguns lances para exemplificar que o CSA poderia, né, ter conseguido a vitória. Dois lances eu acho que exemplificam muito o que foi o CSA nesse jogo, né? A intranquilidade. Foi a falta de tranquilidade para entender o jogo e baixar um pouco a temperatura do Caxias, né? Naquele início, aquele ímpeto do adversário. Faltou o CSA entender isso e acabou caindo na armadilha, né? Cedendo, acabou sentindo a pressão. E depois, quando conseguiu se recolocar no jogo, o CSA teve o mérito de sentir o baque, mas depois voltar à partida, né? Se recolocar na partida e tomar de novo as rédeas do jogo. Mas aí, quando teve a oportunidade, apareciam lances como esse. O Islam ali brigando lá na frente, a bola sobrou pro Naninho, ele fez o mais difícil. Ele cortou e tirou toda a zaga do Caxias, né? Todo o sistema defensivo do Caxias foi embora só nesse corte. Aqui não é força, aqui é jeito. Lembra o gol do Camacho? Aqui é você escolhe o canto e chapa. Aí o Naninho faz isso. Não acertou nem o gol. O problema é esse, a falta de tranquilidade na hora de resolver. O CSA sentiu a pressão, sentiu o jogo, né? Ainda teve o lance que eu acho que foi até mais complicado do que esse. O Betão, que muitas vezes fez esse jogo aí de fazer esse passe, dar esse passe, né, de quebrar a linha. O Betão fez muito isso nesse jogo, mas o CSA não aproveitou. Ele toca pro Cavaleri, o Cavaleri acha o Thiago Marques sozinho. E aí? O que é que você faria nesse momento, né? E eu acho que o Thiago, ele tá fazendo uma boa Série C, tá? Ele fez o gol de empate, talvez o gol que ele fez foi mais difícil até do que esse, porque esse daqui não é força, é jeito. E o Thiago, na frente do gol, usou a força. Ele não teve, talvez, a confiança de tentar fazer algo diferente. Ele foi no mais simples, abaixar a cabeça e chutar. Tentar tirar do goleiro de qualquer forma na base da força. E não conseguiu. Uma frase para o nosso pós-jogo foi um CSA que pagou pelos seus erros. Do início ao fim. Um adversário que o surpreendeu dentro de casa fez com que o CSA não soubesse aguentar a pressão. Sentiu o jogo. E aí, em erros do próprio CSA, acabaram ditando o que foi a partida. Dos 3 gols que o Caxias fez, 2 deles dá para colocar erro do CSA. A bola parada, você ainda pode dar aquele desconto ali, né? Mas no gol do Camacho, o CSA entregou o gol. No terceiro gol, o CSA também, eu avalio que também entregou por tudo que foi a jogada, por toda a liberdade que o CSA fez, pela fragilidade que foi o sistema defensivo, a Azulino na partida. Teve força para se recolocar no jogo, mas não teve tranquilidade e aí pecou de novo errando para conseguir empatar ou talvez virar a partida. Dava. A partida mostrou que dava. Foi um dos melhores segundos tempos de um time na Série C. Mas o CSA não conseguiu transformar isso em números. E aqui, para a competição, o que vale são os 3 pontos. E o CSA aqui ficou sem nada. Vai ter que jogar a vida contra o Ferroviário, dividir as atenções e contra o Retrô recuperar esses 3 pontinhos. E agora é ligar o secador e torcer para que os danos não sejam maiores ainda. Agora complicou. E o CSA oscila no momento decisivo da competição. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Não tem resposta errada, tá? Deixa aqui a sua opinião. Diz o que você achou da partida. Eu quero saber a opinião de vocês. Adoro ler, adoro estar aqui, ter vocês debatendo aqui junto. Quer acrescentar algo? Coloca aqui nos comentários. Quer fazer a sua crítica? Ela sendo respeitosa, não tem problema nenhum.
pode colocar aqui nos comentários, que é sempre muito importante, tá? O que o CSA não pode agora é perder a tranquilidade, é se recolocar na competição, colocar a cabeça no lugar, porque agora a gente chegou no momento chave, tá, gente? Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.